Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Então, mais uma vez, coloque a sua atenção no Senhor e vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O melhor é tê-lo dentro de nós, né? Porque ele é o maior. Nós podemos ir atrás de pessoas, situações que possam resolver alguma coisa, mas é tudo temporário. Agora, o nosso Deus é eterno. O eterno habita em nós. Então, vamos usufruir desse poder liberado para nós, né? Porque Deus ficou lá pensando o que ele ia fazer, né? Já com as pessoas que... ele já sabia que precisava de salvação, que o homem ia precisar de salvação. Mesmo Jesus vindo, morrendo, pagando o preço dos nossos pecados, o homem não ia conseguir, sabe, andar com Jesus. Então, vem o Espírito Santo. Para quê? Para habitar em nós, né, nessa natureza que é de Deus, para nós podermos andar com Jesus. Então, o Senhor fez uma obra completa e perfeita. Então, nós devemos usar esta presença de Deus que está em nós. Não devemos, sabe, deixar de lado, menosprezar esse poder que habita em nós. Porque quanto mais nós buscamos o Espírito Santo com a oração em línguas, e quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo está revelando a palavra. Quando a gente adora a Deus, é Ele que nos ensina a adorar Jesus. Então, é Ele que está em ação sempre. Então, quanto mais o Espírito Santo está em ação, mais nós vamos recebendo de Deus. E, mesmo assim, o plano de Deus não é executado de acordo com o que Ele pensou que deveria ser. Deixar o Espírito Santo livre para Ele comandar, né, nas nossas vidas o desejo de Deus. Então, existe ainda doutrinas absurdas que nem acreditam, né, nas curas, na manifestação do Espírito Santo e no poder dele de interceder por nós com as línguas, e assim vai. É uma lista enorme, né, de religião, tradição religiosa que impede o Espírito Santo de agir. Não é que Deus falhou, mas é porque o homem, com essa natureza caída que Adão conquistou, é realmente um problema, né? Então, a gente nasceu de novo, mas tem essa área nossa que não está redimida, que é a alma. Então, ela precisa de muita mudança. Então, ela precisa muito que o nosso espírito cresça. Então, por isso que nós temos que orar. A oração é para trazer crescimento espiritual. Leitura da Bíblia, para o Espírito Santo ir ensinando que realmente a palavra de Deus diz qual é a mente dele para nós. Porque não é com a nossa mente natural, é com o Espírito. Então, essa presença de Deus dentro de nós é tudo. E a gente nem, muitas vezes, as pessoas, os cristãos, nem, sabe, se atém que Deus está ali presente. Não é porque tem circunstâncias que Deus não está, Ele está. Ele diz que haveria de ter circunstâncias, né? Dificuldades viriam, problemas viriam, mas Ele nos deu toda a condição dele para vencermos. Então, não é que Deus não quer fazer. Não sei porque que Deus não está fazendo, como se Ele fosse culpado. Ele não está fazendo porque Ele não vê meio, condição. Então, por isso que nós temos os princípios da oração, as chaves para a gente chegar lá. Vale a pena a gente ter uma disciplina, um momento para buscar esse Deus. Quanto mais a gente fortalece nele, mais nós vamos tendo as bênçãos, a vitória. Porque nós vamos ter que vencer o diabo, o inimigo, as circunstâncias, os problemas. Então, é Ele que nos dá. Amém? Então, vamos buscar esse Deus glorioso que é por nós. Ele disse, olha, eu sou por você, e quem será contra você? Aí que é, né? O diabo é enganador, mentiroso. Ele sempre vem com uma conversinha que não vai dar certo. Pra ver se cola, né? Geralmente cola. Porque a pessoa não ora, ela acredita nas besteiras que ele fala, em vez de ficar firmado no que a Bíblia diz.
É triste, né? Então ele vai, isso aí não funciona, foi um desânimo, uma coisa lá, pronto, a pessoa já desvia. Mas não vamos seguir esse caminho estúpido do diabo, né? Então, vamos estudar aqui na palavra de Deus, gente, vamos lembrar que quando Deus tirou o povo lá do Egito, foi um milagre maravilhoso, que ele pegou Moisés, falou, vai lá, fala com o faraó não queria, mas ele continuou dando a palavra de Deus e as pragas vieram, ele teve que ceder e, assim, milagrosamente, Deus tira o povo do Egito. Não tinha como, porque é escravo. Como é que você vai pegar o escravo? Só o poder de Deus, né? E ainda Deus abre o mar e todo o exército do Egito morreu ali, né? E tem até estudos, gente, de pesquisas no fundo do Mar Vermelho, de coisas assim, daquelas carruagens que eles usavam para as guerras, que a gente já viu em filme, né, como que é. Existem aquelas rodas lá embaixo, e umas que eram encravadas, tipo, assim, alguma joia, coisa que dependia da graduação do cara que estava usando aquela carruagem, sei lá, aquele carro lá, né, para guerrear, ele era decorado de uma maneira. Então, eles viram que existiam essas coisas que estão lá no fundo do mar, umas que são diferentes das outras, e existe até hoje isso daí. Realmente existe essa prova de que foi lá, que eles morreram, o inimigo, né, todo o exército de Faraó. Então, foi um milagre maravilhoso que Deus fez, que a terra inteira ficou sabendo. E quando chega na hora deles irem para a Terra Prometida, vocês estão lembrados que lá no livro de Números, Deus falou para Moisés, falou assim, olha, você vai pegar um representante de cada tribo e vai mandar lá para a Terra Prometida para eles espiarem e ver o que é que eu estou prometendo, o que tem lá. Que é para onde vocês vão, e fala para eles trazerem um relatório do que eles vão encontrar lá. Então, Moisés seguiu prontamente e cada tribo levantou um líder. São 12, foram 12. Quando eles voltam, muito bem, 10 apresentaram um relatório que não foi nada assim, animador. Muito embora os frutos que eles trouxeram da Terra Prometida eram maravilhosos. Eles precisaram de alguns homens para carregar um cacho de uva, por exemplo. Então, não é brincadeira, né? Que a gente pega um cacho de uva com o dedinho. Mas não é isso. Ele diz que alguns homens precisaram carregar o cacho de uva. Então, eles ficaram maravilhados, porque realmente eles testemunharam que a terra emanava leite e mel, que era, sim, uma terra boa. Mas na mesma hora que eles falam isso, eles já, mas tem um problema. Não dá para entrar lá. Não dá para ir para lá. Sabe, lá tem os inimigos, eles são gigantes, nós não somos nada, eles vão acabar com a nossa vida, não tem como ir lá. Então, o relatório deles afetou, assim, todo o povo de Deus, inteiramente. Veja só o que é quando uma palavra errada é lançada, né? As pessoas, elas seguem as coisas. Então, o Caleb e Josué foram os únicos 2 dos representantes que disseram, não, nós podemos ir sim. Se isso é o plano de Deus, nós vamos entrar lá porque Ele está conosco. E então o povo queria matá-lo, porque é assim mesmo. Quando você fala a promessa de Deus, que você crê, as pessoas querem acabar com você. Assim como fizeram com Jesus, né? Quantas vezes, ou diríamos todas as vezes, que Jesus fez milagres e ensinou a palavra, o reino de Deus, os princípios, os religiosos queriam matá-lo, não foi? Quiseram, todas as vezes. Mas ele só morreu na hora que chegou o momento que já estava designado para isso. Não é que o diabo pegou, as pessoas pegaram, ele mesmo se entregou. Você nem precisa ficar aqui com isso, pronto, pode me levar, chegou a hora. Já é a hora. Então, o que eles trouxeram de lá foram os frutos da terra prometida, não é? E o que isso tem a ver conosco? Nós podemos, então, usar uma analogia
de que hoje nós temos o fruto da terra prometida, tá? E a terra prometida seria nada mais do que a palavra de Deus, a Bíblia. E os frutos, né, estão em cada versículo da palavra, que ela nos promete o que Deus é e o que Deus faz, se nós correspondermos a Ele, com a fé, tá certo? Então, por isso, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Mateus e vamos ver Jesus falando sobre isso. Lembre-se que aquilo aconteceu e nós não podemos jamais andar naquelas pisadas, né, daqueles espias com aquela reportagem de que é impossível, com o fruto na mão. Então, muitas vezes os cristãos estão com o fruto na mão, que é a promessa de Deus, e estão negando a bênção. É isso que eu quero que vocês entendam, o que eu quero mostrar aqui na palavra. Tá certo? Eles chegaram com o fruto, realmente lá, mas não dá. Então, nós temos o que Deus diz que já está feito, que é para nós, e nós dizemos, mas não dá, eu não tenho, é impossível. Tá? Então, veja capítulo 13 de Mateus, versículo 11. Jesus diz assim, ó. Ao que respondeu Jesus, né? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Aqueles quem? As pessoas que não são nascidas de novo. Ele está falando para nós que nascemos de novo. Ele já está adiantando a história. Para vocês que têm a natureza de Deus, é dado conhecer, entender, saber. É isso que ele está dizendo. Os mistérios do reino dos céus. Então veja a mesma coisa em Marcos 4. Versículo 11. Marcos 4, versículo 11. Isso. Ele diz assim. Ele lhes respondeu. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Lá ele disse o mistério do reino, aquele acrescenta de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, os de fora, eles, novamente, nós já entendemos que são as pessoas que não são nascidas de novo. As pessoas que não são nascidas de novo, elas não entendem nada do que Deus diz. Nada das promessas, porque não é com o intelecto, com a mente natural que nós entendemos Deus. É com o nosso espírito. E veja que Jesus não falou aqui que a vós outros é dado ouvir o mistério do reino, mas sim conhecer. São coisas diferentes. É óbvio que o conhecer vem por ouvir. O primeiro é ouvir, mas não é para ficar aí no ouvir, né? Porque Tiago já falou que se a gente ficar só nesse passo do ouvir, nós não vamos receber nada. Que nós temos que praticar, nós temos que ser praticantes, não ouvintes. Então, para eu receber estes mistérios, eu tenho que conhecer. E olha, que Deus disse ainda, porque falar isso é mistério de Deus, ninguém sabe. A pessoa nem sabe o que está falando, porque ele mesmo está falando que é para nós conhecermos os mistérios de Deus. Vocês estão acompanhando? E lá Paulo explicou bem com a revelação que ele teve do Espírito Santo lá em Coríntios, de que quando nós oramos em línguas, nós oramos o quê? Os mistérios. Os mistérios de Deus para a nossa vida, que antes era totalmente escondido, não era revelado, porque só através do Espírito que dá para ele revelar, mostrar, fazer conhecer o mistério dele, a vontade dele, como que procede, como que recebe, como que chega lá, como que funciona. É isso daí. Por isso que o Espírito Santo habita em nós, e nós somos cheios com o Espírito Santo, oramos em línguas, para nós sabermos os mistérios de Deus. Então não tem nada dessas palavras por aí que mistério. É um mistério, né? Tá? Não tem nada de mistério, porque Jesus falou que é para conhecer. Bem isso aí. Então veja 1 Coríntios capítulo 2. Como que isso é? Como funciona isso? 1 Coríntios capítulo 2. Isso aí bem no comecinho, versículo 6. Ele diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados.
Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios. Que mistério, gente? Eu estou orando em línguas, Deus vai revelando os mistérios, o que antes ninguém sabia. Por isso que era mistério, mas agora sabe. Amém? Outrora oculta, é isso aí, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Estava oculto, mas Deus já tinha designado que aqueles que nascessem de novo iam conhecer os mistérios. Mas tem que orar em línguas para conhecer os mistérios. Tá? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, é só quem mesmo aceitou Jesus e nasceu de novo é que conhece e depois é cheio com o Espírito Santo, começa a conhecer esses mistérios, coisa que ninguém viu antes. Amém? Mas Deus não o revelou pelo o seu Espírito. Esse Espírito aqui, com letra maiúscula, está certo, porque é através do Espírito Santo que ele nos revela estes mistérios, está certo? Porque esse Espírito agora é letra minúscula. Porque é o nosso Espírito. Porque a nova natureza, ele quer dizer isso, a todas as coisas perscruta. O nosso Espírito é que perscruta as profundezas de Deus para saber os mistérios. É o nosso Espírito. Quando eu oro em línguas, quando eu leio Bíblia, quando eu estou estudando a palavra, o Espírito Santo está, ele traz a revelação, porque o meu Espírito é que está buscando em Deus esses mistérios, que antes eram ocultos, ok? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quer dizer, só Deus nos conhece e o nosso Espírito, tá certo? Isso aí que ele está falando. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim esse Espírito em letra minúscula, uma nova natureza que vem de Deus, certo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito com letra maiúscula, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por isso que ele disse lá que é para nós conhecermos, né? Conhecermos os mistérios do reino. É isso que ele está querendo dizer aqui, não para nós ouvirmos só. Não é para ouvir, é para sabermos na totalidade. É isso daí que ele quer. É uma busca para saber no Espírito o que realmente é o reino de Deus, o que é a mente de Cristo, quais são esses mistérios. Por isso que quem funciona e trabalha aí é o nosso Espírito, com o Espírito Santo e com a palavra, tá certo? Então não é com a nossa mente. Por isso que muitas vezes as pessoas acham difícil e complicado, porque querem usar a mente natural. Não dá para entender a mente natural. Aí no 14, ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não dá para entender tudo que Jesus fez, ninguém entendeu com a mente natural. É impossível, com este raciocínio, entender o que Deus faz, porque a matemática dele não é 2 mais 2, 4. 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas com sobra, de 12 cestos cheios. Então, Deus é outra coisa. Por isso que fica difícil receber as bênçãos. Vocês estão acompanhando? Porque quer andar com Deus num caminho que ele não está. Num âmbito que ele não está. Que não é o natural, é sobrenatural. Então, não tem nada mecânico nas coisas de Deus. É relacionamento. Existe esse relacionamento entre nós e Deus, e é através do Espírito. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, da oração em línguas, da palavra. Senão não tem como. Aí no 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas,
Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é diferente da mente natural, porque a mente natural quer fórmula. Quer fórmula. Questiona, que jeito, pensa que existe fórmula. Por isso que as pessoas ficam perguntando, que versículo, que jeito, porque elas querem, já estão acostumadas com isso desde que nasceu, com as fórmulas. Todo mundo ensinando o que você tem que fazer. Agora as pessoas não estão acostumadas, que é o Espírito Santo que tem que ensinar. Se você ficar lá sozinho com ele, ele vai te ensinar. Inclusive, ele vai te ensinar a palavra, é isso que ele vai fazer, de como você vai usá-la para receber o que você precisa. Tá? E olha que a nossa mente natural é poderosíssima. Sem dúvida alguma, ela faz obras grandiosas. Por exemplo, os cientistas, né? Eles não fazem, gente? Descobertas, coisas, nossa, gigantescas, maravilhosas. São coisas, assim, muito bonitas. Mas essa mente natural não consegue administrar as coisas do Espírito. Ela não administra isso. Ela não entende. Você vai falar com um cientista, ele não vai entender nada do que você vai falar da operação de Deus, de como é. Vocês estão acompanhando? É isso que ele está dizendo aqui. Vou ler de novo o 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é, nós temos a natureza, a nova natureza. Essa nova natureza que coloca em nós essa mente de Cristo. Por isso que a gente tem que orar bastante em línguas para a gente ir cada vez mudando mais. Então veja 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, isso, capítulo 4, versículo 18. Isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Gente, como que nós vamos correlacionar os frutos da terra prometida com os frutos de agora? Já que eu disse que nós temos a Bíblia e que cada versículo, cada promessa são os frutos. Nós temos agora aqui um papel impresso. Este papel impresso é o fruto da terra prometida, desta vida nova com Cristo Jesus. Só que não é para a gente andar pelo que vê, nós estamos numa condição diferente agora. É para nós andarmos pelo que cremos. A diferença está aqui. Estão acompanhando? Nós podemos dar exemplo de Jesus, quando ele vai, Jairo chama para ele ir lá ver a filha, e no caminho vem alguém da casa dele e diz, a sua filha já morreu. Então Jesus escutou aquilo e disse assim, não se preocupe, não tenha medo, crê somente. Quando ele chega lá, aquele povaréu todo lá fora, a reação do povo não foi, ai, glória a Deus, Jesus chegou, agora pronto, a solução vai vir, aleluia. Não, mas quem é esse aí? Chegou atrasado, ela já morreu, fazendo o que aqui? O que Jesus teve que fazer? Arrancar todo mundo dentro da casa, não foi? Vocês sabem disso. Ele arrancou todo mundo, entrou lá dentro com Pedro, só vamos lá dentro. Tirou todo mundo, ninguém podia ficar perto. Por quê? As pessoas, não. Ele disse assim, ela dorme, ela não está morta, era só risada. Aqui não está morta, a gente viu, ela está gelada, é um cadáver. Acabamos de pôr a mão nela, nós estávamos lá dentro. Por isso que Deus quer que nós entendamos que estes frutos agora, eles são espirituais e eles são invisíveis. É pela fé, para depois eu receber. Então Jesus mandou todo mundo embora, entra lá, né? De repente eles escutam uma tosse e pensam, ah lá, Jesus está passando mal. Não, era a menina que estava toda ok, foi comer, sarada. Ninguém fez festa lá fora, deu glória a Deus, louvou ao Senhor. A gente não lê isso, eles não fizeram. Vocês estão acompanhando? Então, são esses espias, os 10 espias que vieram com um relato. Não, o fruto está aqui. Vários homens carregando. Mas isso não dá.
É impossível. Aquilo lá não é lugar para a gente ir. De jeito nenhum. Estão acompanhando? Então a palavra Deus coloca aqui para nós como que nós vamos andar com Deus. E veja que é muito fácil a gente falar, mas isso não vai, isso não acontece. Eu já orei, eu já fiz, não dá. Porque quer andar no que vê. Os frutos são espirituais. Lázaro, a mesma coisa. Jesus disse, não vou agora. Não, mas ele está mal, ele vai morrer. Não, agora não vou. Depois de 2 dias, vamos para lá. Mas ele já morreu, já está lá, enterrado há 4 dias, fedendo. O que você vai fazer lá? Não, ele não morreu, ele dorme. Aí, mas que dorme? Ele morreu. Tá bom, ele morreu, mas ele vai ser ressuscitado. Então, ele chega lá e ressuscita Lázaro. Todo mundo ficou assim, ninguém ficou contente de ver ele ressuscitar Lázaro. Também a palavra não diz lá a alegria, a glória que eles deram a Jesus. Vocês estão acompanhando? Então, estes espias, com esses relatos, têm que sair da nossa mente, da nossa vida. Porque ao mesmo tempo que a gente diz, eu creio em Jesus, claro, eu anulo o fruto, que é para eu receber. Que ele diz que pela chaga de Jesus já fui curado, ele diz que é o meu provedor, ele é a minha justiça, ele é a minha paz, ele é a minha provisão. Ele diz que isso é o fruto. Está escrito aqui, eu não recebo porque eu quero andar no que eu vejo e não no que eu creio, como ele diz aqui que tem que ser. E qual que é a chamada disso daqui para nós? É para nós sermos iguais a Josué e Calebe, que foram 2 pessoas que encorajaram, né, todo o pessoal do acampamento. Eles, não, gente, dá para entrar, dá para ir, porque Deus está conosco. E eles se revoltaram contra Josué e Calebe. Tudo bem, se nós não tivermos muitas pessoas para a gente encorajar, nós temos que ter alguém sempre junto, um encoraja o outro. Essa é a missão. Nós temos que nos encorajar. É muito gostoso quando você tem amigos que uns encorajam os outros, não só aquelas palavras de derrota, porque isso daí acaba com a vida de uma pessoa. Cada um tem que encorajar o outro, porque é onde você está andando em Deus. É para você encorajar as pessoas. É para você ser Josué e Calebe. Entende? É para nós sermos Josué e Calebe, sempre encorajando as pessoas. E não ser aqueles outros espias que trazem derrota. Porque os frutos agora para nós são todas as promessas que estão aqui na palavra de Deus. Vocês estão acompanhando? Por isso que agora a gente ora em línguas, né, e o Espírito Santo vai colocando esses mistérios em revelação para nós. Não vai ficando difícil nada a leitura, o entendimento. Se tem certas coisas que ainda é muito profundo, eu não entendo, vai andando, vai lendo. Porque você está entendendo o contexto da história. Claro que está. Está sim. É só perseverar e lendo mais que Deus está operando na sua vida para você saber mais. Quanto mais você sabe, mais você cresce espiritualmente. E mais você anda nos benefícios dos frutos. Você vai comer dos frutos da terra prometida. Eles vão sustentar você. Eles vão te amparar, estar com você. Então, não esqueça que é para todo mundo ser Calebe e Josué. É para as pessoas, nós cristãos, encorajarmos uns aos outros. Não é para nós vivermos caídos, como aqueles lá, espias, com os frutos na mão, desencorajando, e Deus prometeu, olha, então ninguém daqui vai entrar na terra prometida. Vocês vão morrer todos aqui no deserto. Só a próxima geração é que vai entrar, porque vocês duvidaram da minha promessa. Então, quem anda com espias negativos, que falam, dão um relatório ao contrário daquilo que Deus diz, não vai ser abençoado, vai perecer, infelizmente. Sendo cristão, é muito triste. Está fora completamente da visão de Deus. Vocês estão acompanhando isso? É sério. Então, nós não podemos deixar que a nossa mente seja aqueles espias lá, que contradizem o que Deus diz. Por isso que em Romanos 12, versículo 2, ele diz que é para nós transformarmos a nossa mente, né, através da palavra de Deus. Temos que renová-la e transformá-la para que nós pensemos como Deus pensa. Ver o que Deus vê. Deus acha muito natural no plano dele
no âmbito dele, de fazer os milagres. Para isso é o jeito que ele vê. Ele não vê as nossas dificuldades, ele vê a solução. Então está tudo escrito aqui. Por isso que nós temos que ler e nos apropriar da palavra. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, ele nos encoraja. Valeu, queridos? Então vamos usufruir e comer dos frutos da terra prometida. Glória a Deus. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.